Sim, Rock Seeds, Rock Platts. E de paciência, vamos de paciência. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel, esse é o Gork e hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês pediram muito lá no direct do Instagram, que é sobre orelhas de pastor alemão, né? Tudo sobre orelhas de pastor alemão. 12 formas diferentes, como a posição da orelha vai mudar à medida que eles envelhecem, tá bom? Quando você pode esperar que as orelhas do seu filhote levantem naturalmente? Quando que é necessário que o tutor interfira nesse processo? Como ajudá-los para as orelhas levantarem? E o que significa diferentes posições de orelha no quesito de linguagem corporal, que isso também é muito relevante a gente captar essas mensagens que os nossos pastores alemães dão pra gente. Então tudo isso vai ser respondido no vídeo de hoje, então assiste até o fim. Se você não é inscrito nesse canal, eu sugiro que você se inscreva. Aqui nós estamos falando tudo sobre o universo do pastor alemão. Histórias, curiosidades, lifestyle, saúde. E se você já é inscrito nesse canal, seja bem-vindo novamente. Já me atualiza aí das fofocas do seu pastor alemão ou das maluquices aí do seu bairro, que a gente sabe muito bem, sendo tutor de cão de grande porte, que é o que mais tem. Então pode escrever aqui nos comentários também. E se você puder apoiar o nosso canal, o link do apoio é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Para cada contribuição tem uma recompensa. Vamos lá? Nós vamos começar olhando diferentes formas de orelhas de pastor alemão, tá? Com exemplos visuais do que seria o ideal ou não. O que nós sabemos como ideal são orelhas ligeiramente triangulares e com uma aparência pontiaguda, tá? E tá aí na imagem para vocês verem. Nós temos também quando é muito grande, quando é muito pequeno, quando é muito alto, tá vendo aí a linha dos olhos em relação à orelha? Isso não é o ideal seria no centro. Ou quando está muito baixo, né, como essa aí, número 5, apontando para fora, apontando para dentro. Forma crescente, né, que seria uma curva. Inclinar para um lado, não virada para frente, quando é virada para trás. Quando é fraca, tá, a orelha é fraca. Ou quando é mole. Esses são os diferentes tipos de orelha que nós encontramos por aí. Como que a gente explica essa orelha ideal do padrão da raça, tá? E vamos sempre dizer isso. Quando eu falo ideal, eu tô falando do padrão que foi estabelecido, tá? Não existe isso. A Hazel, por exemplo, ela teve otohematoma, tá? Quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. E a orelha dela criou um leve grossinho aqui. E nunca mais foi a mesma, né? Então, assim, o Gork já não. O Gork já segue o padrão da raça, aqui no centro dos olhos, né? As orelhas não muito grandes, não muito pequenas, pontiagudas, né? Mas o que a gente diz como ideal é o que o padrão estabelece, mas isso não é a única coisa que é certa. Ai, meu pastor alemão não tem essa conformidade, ele não é perfeito. Não é isso, tá? Todos os pastores alemães são perfeitos, independente das orelhas que eles têm. A gente está falando aqui só do padrão que foi estabelecido para o pastor alemão como raça, tá? Só para a gente esclarecer. Vamos falar então do passo a passo, que eu acho que é o que mais interessa, do filhote ao adulto, como que fica a questão da orelha. As orelhas dos filhotes de pastor alemão crescem como o resto dos seus corpos e são macias e flexíveis nas primeiras semanas ou meses de vida, tá? Com o tempo, à medida que a cartilagem se desenvolve, você pode esperar que as orelhas do seu filhote comecem a se levantar, tá bom? Dependendo da genética do filhote de pastor alemão, você pode esperar que suas orelhas se levantem por volta dos 5 meses de idade, não nessa primeira fase aqui, igual nós estamos falando. Nessa transição é muito comum, gente. Sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro. É muito comum. E por que tem tanta variação, Stephanie? Por que isso acontece? Porque uma hora sobe e outra hora cai, tá? Você pode explicar isso pra gente? E eu posso, tá? Quando você tem esse processo acontecendo, junto dele você tem a questão da dentição, tá? Os pastores alemães estão formando os seus dentes de adulto. Tá caindo aqueles dentinhos de filhote e tá crescendo os dentinhos de adultos. E isso consome muito cálcio, tá? Isso faz com que o corpo mande mais cálcio para essa região. E a orelha então fique assim, sem poder ali receber naquele momento aquela mesma quantidade, tá? No nascimento até 3 meses, essas orelhas são flexíveis, a cartilagem ela não é forte o suficiente para manter as orelhas em pé o tempo todo. E aí você tem esse desenvolvimento natural e obtenção de cálcio. 4 semanas após o nascimento ou lá depois dos 5 meses ainda pode subir as orelhas. De 3 a 6 meses, como eu falei, você tem o desenvolvimento da dentição oficial. Como a dentição também requer cálcio, ela pode ter um grande impacto no tempo que as orelhas do seu pastor alemão sobem e se fixam, tá?
Quando a dentição termina por completo, aí mesmo que as orelhas sobem de vez. Entre 6 a 8 meses, aí aqui é um período muito crítico, é a parte mais importante do desenvolvimento das orelhas do seu cão. E a dentição já terminou de se formar nessa época, tá? Se você tem uma dentição já formada e uma orelha já formada e ainda assim as orelhas do seu pastor alemão não estão pra cima, a gente vai pro veterinário. Ah, Stephanie, mas você não pode dar uma dica pra gente de como eu posso fazer alguma coisa caseira em casa pra poder deixar as orelhas do meu pastor alemão em pé, que eu não preciso gastar com uma consulta veterinária? Essa fase aqui a gente vai mesmo no veterinário. Você vai aproveitar a consulta que você já tem que ir com o seu pastor alemão para poder fazer isso. Por quê? Não é só o tempo que faz com que um pastor alemão não suba as orelhas. Existem alguns problemas de saúde que podem estar acontecendo sob debaixo dos panos. Às vezes uma otite, tá? Que ficou escondida, seu cachorro coça as orelhas e a orelha não subiu por isso. Ou seu pastor alemão tem outro cachorro em casa que brinca de morder, que puxa, que vai, que acontece. Isso também impede que a orelha do seu pastor alemão cresça. Lesões impedem que as orelhas subam e sejam o que elas deveriam ser, tá? Não é só questão do tempo, certo? E a gente vai falar então por 8 a 12 meses, quando você já tem altas e fortes dentro do padrão da raça. Além de você falar com o veterinário sobre a questão de possíveis lesões, a gente também fala sobre dieta e nutrição, tá? Você precisa de uma escolha alimentar decisiva, com uma quantidade suficiente dos nutrientes essenciais, cálcio, magnésio, manganês, enxofre, colágeno e ácido hialurônico. Se tudo isso ainda não funcionar, o seu veterinário ainda pode indicar um suplemento para o seu pastor alemão, de cálcio, por exemplo, ou de glucosamina, mas somente o veterinário pode indicar. O que eu mais vejo aí são tratamentos caseiros que as pessoas fazem sem consultar o veterinário, sai comprando suplemento, colocando suplemento de maneira desnecessária na dieta do pastor alemão, e aí depois a gente tem que lembrar que isso também não é bom a longo prazo, tá? Isso também sobrecarrega o organismo deles, não é porque a gente está entupindo o cachorro de cálcio que ele está absorvendo esse cálcio. Isso é muito importante a gente falar também, tá? Agora, se mesmo assim você foi no veterinário, a saúde tá ok, você eliminou lesões, a alimentação tá perfeita e as orelhas do seu pastor não subiram, tá tudo bem. Ele não tem um problema de saúde, tá? Por conta das orelhas serem dessa maneira. Como eu falei, existem mais 12 tipos de orelhas completamente diferentes que um pastor alemão pode ter. E tá tudo bem, tá? Eu não acho que um pastor alemão ele é melhor ou pior do que outro por conta das suas orelhas, certo? É muito importante a gente deixar isso claro. E como que eu posso fazer para as orelhas do meu pastor alemão ficarem em pé? Provavelmente o seu veterinário pode te sugerir uma tala, um implante cirúrgico, né? A bandagem é uma técnica comum, não invasiva, tá? Para as orelhas do seu pastor alemão se manterem firmes e para cima. Dietas e suplementos, né? Com cálcio, glucosamina, se o veterinário indicar. E proteger o seu pastor alemão nos primeiros meses de vida de possíveis traumas e de má higiene auricular. Isso é muito importante mesmo, tá? O que significa a posição da orelha de um pastor alemão? É fundamental que, além da estética, nós tenhamos consciência da importância que é uma orelha na comunicação não verbal, tá? Quando você olha para o seu cão, você entende o que ele está sentindo através das suas orelhas. Se a orelha tá para cima, se ele tá alerta, se ele tá submisso, com as orelhas para trás, se ele tem medo, as orelhas também estão para trás. Se você tá vendo que ele tá com o foco direcionado, a orelha está apontada para a direção do foco dele. Tudo isso é muito importante, tá? Eu gostaria de concluir esse vídeo falando para vocês que pastores alemães são criaturas majestosas e as orelhas em pé são sim de fato uma das suas características mais notáveis. O maior objetivo desse vídeo é informar vocês que sim, existe um tempo para as coisas acontecerem. A orelha de um pastor alemão pode subir completamente até os 5, 6 meses de idade. Nesse processo, muitas coisas podem acontecer. Uma má alimentação vai impactar nas orelhas. O seu pastor alemão se coçar muito ou brincar com outros cães se mordendo vai impactar o desenvolvimento das orelhas. É importante eliminar a possibilidade de problemas auriculares, de problemas de trauma nessa região, tá? Para que ele possa crescer na sua melhor versão. Mas se mesmo com o dono tendo todo o controle da situação, uma boa alimentação, com boa suplementação, ainda assim a orelha não crescer, não tem problema, tá? Eles são perfeitos do jeito que eles são. O nosso papel como tutor é dar todo suporte para que eles sejam o que eles vieram para ser nesse mundo. Isso que é importante a gente dizer. E como foi o processo de vocês? Quanto tempo demorou
Para a orelha dos pastores alemães de vocês subirem, foi difícil? Vocês utilizaram outros métodos? Vocês procuraram um veterinário? Conta tudo pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, @wolfclanoficial, e também siga a gente no TikTok, @wolfclanbrasil. Próximo vídeo vamos estar aí com mais conteúdo sobre o universo fantástico do pastor alemão. Se você puder apoiar o nosso canal, o link do apoio é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Beijos pra todos e até a próxima.